Hoje é a nossa lição de número 7, irmãos, dia 17 de maio de 2015, e o título é Poder sobre as doenças e morte. Poder sobre as doenças e morte. O texto áureo da nossa lição, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 16, que nos diz assim: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verdade prática: ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. Glória a Deus por isso. Leitura bíblica, a primeira está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, a segunda no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que nos diz assim, a Sagrada Escritura nesta manhã, Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Lucas 7, de 11 a 17. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinha. Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor mais uma vez, pedindo agora para que o nosso entendimento seja totalmente aberto, Senhor. Que todo ruído que não vem da Tua parte, que toda distração que não vem da Tua parte, Pai, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser sejam tão somente, Pai, obedientes, audíveis à voz do Espírito Santo, Pai. Porque esta voz é que nós queremos ouvir. Oh, Ragabassaia. É esta voz que nos dá direção, é esta voz que nos consola, é esta voz que nos levanta. Oh, aleluia, Senhor, cura nessa manhã, que nós possamos ouvir a Tua voz. Preenche este lugar, preenche a nossa vida, este ambiente com a Tua glória, com a Tua presença, com o Teu poder, ó Pai. Nós Te adoramos, e aqueles que estarão ensinando a Tua palavra, também recebam do alto a sabedoria, a capacitação, os gestos corretos, as palavras corretas, meu Pai, para que a Tua igreja seja edificada, e o Teu nome seja glorificado. Visita também aqueles que estão conosco pela internet nesta manhã, para que eles também sejam respondidos pela Tua palavra, orientados pelo Teu Espírito, Pai. Te adoramos por esse dia lindo, abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Deixa eu tomar um copo d'água, eu estou rouco. Queremos também saudar os nossos internautas, nossos alunos da IBD Online, que Deus possa abençoar grandemente e que possamos ter um domingo maravilhoso, e já iniciando esse primeiro dia da semana, sintonizado com a palavra de Deus, e com certeza Deus vai nos dar aqui uma manhã poderosa, porque Ele é maravilhoso para assim fazer.
Nós estamos hoje na lição de número 7, que tem como título O Poder sobre as Doenças e Morte. Essa lição tem um significado muito grande para nós, porque entra um divisor muito grande, visto que a raça humana tinha caído em uma situação muito difícil, complicada. Lá no Éden, o homem recebeu uma sentença muito forte, uma separação de Deus, uma inimizade. Ali se criou uma inimizade com Deus, e com essa inimizade, com a entrada do pecado, houve a consequência da morte, e com essa consequência arrastou também as enfermidades. Então, as enfermidades e morte foi causada pelo pecado. No princípio de todas as coisas, na criação de Deus, não estava ali inserido no Éden morte e nem enfermidade. Ali não, o homem gozava de uma paz, ele não sabia o que era doença, ele não conhecia a morte, mas por entrar o pecado, houve essa consequência, morte. E Deus disse ao homem: agora, como és pó, e do pó tornarás. Maldita é a terra por sua causa. Então houve ali uma separação entre Deus e o homem. Mas Deus estabeleceu ali no Éden um futuro. E que esse futuro, através do seu filho, ele ia reatar esta amizade, ia anular a morte e, consequentemente, as lágrimas. Eu digo aos irmãos que lágrima, choro, tem dias contados. Tem dias contados. Pranto, choro, lágrimas, sepultamento, separação. Isso tem dias contados. Vai chegar o momento que Deus vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro. Não haverá mais pranto. Não haverá mais desespero. Não haverá mais enfermidade. E, consequentemente, não haverá mais velório. Porque Ele vai restaurar todo o nosso estado. Entraremos no estado glorificado, aonde não entrará mais esse tipo de perturbação para o homem. Amém? Então, passei aos irmãos o porquê tem as doenças. Por que tem as enfermidades? Qual a diferença entre doença e enfermidade? A doença, ela é oriunda de dores. Por exemplo, o pastor Dionísio estava doente. Sentia dores musculares, febre, vontade de ficar acamado, deitado. Não está no estado normal. Já a enfermidade, você pode ter uma vida normal, sem dores. Por exemplo, quem tem problema de nascença, um cego, um surdo, um mudo ou um aleijado, isso é enfermidade. Então você pode nascer com uma enfermidade. Só que tem uma coisa, Jesus tem poder sobre as doenças e sobre as enfermidades. Você pode adquirir uma doença ao longo desta vida, proveniente de várias fontes. Mas o que nós vamos aprender hoje, estar aqui estudando, é que o poder que Jesus tem, e como Ele operava milagres, Ele tem poder sobre essas enfermidades. Ele tem poder sobre a morte.
ele tem poder sobre os demônios. Vamos, irmãos, para a nossa introdução, porque hoje nós temos nosso culto em inglês, e quando for 10h45, os meninos estão todos aqui arrumando, e vamos ganhar tempo. As doenças, enfermidades e a morte existem como consequência da entrada do pecado no mundo. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirma que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5 e versículo 12. Jesus, o Messias prometido, nas Escrituras, veio para tratar do problema do pecado e das suas consequências. Conforme está registrado em Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 7. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Isso aqui é o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo chegar. Ele já estava profetizando que a chegada dele, do Messias, do ungido, do Cristo. Quando nós falamos o Messias, o ungido, o Cristo, nós estamos falando do Jesus homem. Ele veio realmente para tomar sobre si as nossas enfermidades. E caiu sobre ele o pecado. Caiu sobre ele as enfermidades. Então ele veio fazer um resgate do nosso estado primitivo. Isso é muito lindo, viu, irmãos? Quando nós lemos o Isaías 53, a gente vê que Isaías estava olhando para o passado, porque o verbo está aqui, ele tomou sobre si, ou seja, ele estava vendo algo que tinha acontecido, mas não tinha acontecido ainda. Não tinha acontecido. É impressionante. Ele vai colocando o verbo no passado. Ele foi oprimido, ele foi aflito, ele foi ferido. Significa dizer que para Deus passado e presente é a mesma coisa. Ele estava vendo algo que não tinha acontecido e profetizando. Com esse fim, Jesus, durante o seu ministério terreno, curou doentes e ressuscitou os mortos, conforme está registrado em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados com ele, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: e tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Impressionante, né, irmãos? É impressionante. A chegada do Messias, do ungido, do Cristo, realmente começou a gerar um impacto muito grande naqueles dias. Porque Jesus agora,
movido e cheio do Espírito Santo, ele começou a realizar milagres impressionantes. E nós vamos ver aqui que as pessoas tocavam em Jesus. As pessoas se aproximavam dele e tocavam no seu corpo, tocavam nas suas vestes. E as multidões chegavam e todos saíam curados, outros com uma palavra, outros com imposição de mãos, mas outros se valiam de um toque e eram curados. Agora, irmãos, todo este milagre, tudo isso que acontecia, não é porque Jesus ele usava a sua divindade como Deus. Não. Jesus realizou todos esses milagres e também ressuscitou mortos. No livro de Lucas, ele vai registrar 2 milagres de ressurreição. A filha de Jairo e também o filho da viúva. Lucas registra esses 2 milagres. João vai registrar o milagre de Lázaro. Então, Jesus realizou 3 milagres de ressurreição. Agora, milagres, doenças e enfermidades, é incontável. Porém, nós temos aqui 3 registros de ressurreição. Agora, irmãos, no início do ministério de Jesus, ele recebeu a virtude do Espírito Santo. Ele recebeu o poder do Espírito Santo. Ele buscava em oração. Então, os milagres que Jesus realizou foi na condição de homem. De homem. De homem. É possível você realizar grandes milagres. Ele deixou aqui o exemplo para nós. É possível você ser cheio do Espírito Santo. É possível você receber essa virtude do Espírito Santo. E você realizar realizar obras tremendas aqui na terra. Então, quando a gente entende que Jesus realizou esses milagres como homem, ele não usou os atributos divinos, porque ele se esvaziou da sua glória. E ele chegou aqui, lembrando aos irmãos que Jesus sempre foi Deus. Mas aqui, nós aprendemos desde o início desse trimestre, que Jesus nasceu como homem, foi gerado como homem, um nascimento sobrenatural, porém ele teve uma vida de aprendizado. Até os 30 anos de idade, não se vê Jesus realizando milagres, porque ainda não havia descido sobre ele o Espírito Santo, para que assim ele realizasse esses milagres que ele realizou no seu ministério. Então nós podemos sair daqui desta manhã, irmãos, pensando melhor sobre esse assunto. É possível você realizar milagres, operação de maravilhas, de forma impactante. Porque quando Jesus disse aos seus discípulos que eles fariam obras maiores do que ele, aí mostra mais uma vez que Jesus realizou na condição de homem. Porque se ele fizesse os milagres na condição de Deus, aí você não poderia fazer milagres mais do que Deus. Não estou entendendo? Então, se nós buscarmos em oração, se nós entendermos esse processo, que Jesus deixou para os seus discípulos, e além do mais, ele disse no final do seu ministério, que ele chamou os seus discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E quando ele fala
que os seus discípulos iriam fazer obras maiores, está registrado em São João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Amém? Aqueles que creem em mim, fará as obras que eu faço. E que obra que ele estava fazendo? Irmãos, obras impactantes. Impactantes. E depois ele disse, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, os discípulos estavam, até então, dentro de um território demarcado ali em Israel. Jesus raramente saiu daqueles termos. Uma ou duas vezes ele saiu, foi para Tiro e Sidom, mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, agora vocês não vão ficar somente aqui em Jerusalém. Vocês vão entrar também em Samaria, Judéia, e vocês vão até os confins da terra. Ou seja, agora é o planeta inteiro. E vocês vão com esta autoridade para fazer obras maiores do que essa que eu estou fazendo. Olha, irmãos, é impressionante quando a palavra de Deus nos orienta que nós podemos fazer algo mais do que Ele fez. É só nós buscarmos em Deus. É só nós buscarmos em oração. Que a dispensa está aí. Amém? Você poderá fazer obras maiores do que Ele fez. E se Ele fez obras impactantes, então eu posso também, com a ajuda do Espírito Santo, realizar grandes obras para o reino de Deus. Prosseguindo, irmãos. Com esse fim, Jesus, durante o seu ministério terreno, curou doentes e ressuscitou os mortos. Também nós temos um milagre registrado, que está registrado no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a 15. Aqui está registrado mais um milagre que Jesus realizou. Lucas 7, 11 a 15. E aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Aqui, irmãos, Jesus vai realizar um milagre de uma magnitude tremenda. Porque no Velho Testamento, visto que os saduceus não acreditam em ressurreição, porque eles usam somente o Pentateuco. Eles não observam as profecias, os profetas maiores, menores, enfim. Moisés foi um homem tremendamente usado por Deus. E Moisés vai falar que, da chegada do Messias, ele vai dizer, olha, vai vir outro, vai estar entre vós, um que será semelhante a mim, a eles ouvis. Então, Moisés profetizou a respeito da chegada do Messias. Mas Moisés não realizou nenhum milagre, não aconteceu nada nesse âmbito de ressurreição. Nós vamos encontrar ressurreição
lá na frente, com o profeta Elias. Lá na frente. Até então, ninguém havia sido ressuscitado. Agora, irmãos, imagine só, Elias, ele não tinha lido ainda que era possível ressuscitar mortos. Mas ali, na casa daquela viúva, ele fez uso da fé, o menino morreu, e ele estava morando ali, a situação era precária, a situação era difícil, mas ele pediu ao Senhor a volta daquele menino. E ele orou de uma forma intensa. Ele pediu a Deus, ele clamou ao Senhor, e o menino ressuscitou. Depois nós vamos ver Eliseu também com a sunamita. Ele propôs àquela mulher um milagre, e aquela mulher disse, olha, eu estou bem. Ele disse, não, daqui um ano, um tempo determinado, você dará à luz um menino, um filho. E o menino chegou. Só que os irmãos conhecem bem a história. O menino estava adolescente e, de repente, uma febre, e o menino morreu. E agora? Eliseu ficou numa situação também difícil. O ministério dele, as coisas... Eliseu disse, agora eu preciso clamar ao Senhor. Eu preciso de um milagre. Olha, irmãos, se nós clamarmos ao Senhor, Deus manda um milagre. Deus manda um milagre. Eliseu ficou numa situação difícil. A mulher disse, eu não vou te deixar. Eu quero um milagre. E Eliseu deitou sobre o menino e fez todo aquele procedimento que os irmãos conhecem. E o menino ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Lá na frente, Eliseu morre. Ele morre em virtude de uma doença. Parece, irmãos, que um homem que realizou tantos milagres, um homem tremendamente usado por Deus, ficou no cenário, na mente do povo, dos profetas, um homem abençoado, tremendamente abençoado por Deus, morre doente. Como pode isso? Uma doença, e com aquela doença ele deitou, e com aquela doença ele morreu. Mas, irmãos, Deus é tão poderoso, Deus é tão tremendo, que Ele restabelece o cenário de uma forma impactante, porque naquela cova que Eliseu foi sepultado, anos na frente, um soldado é alvejado e morto. Agora, aquele homem que morreu doente, aquele homem que morreu enfermo, os seus ossos secos, ao entrar em contato com aquele homem que foi alvejado por uma flecha, de repente ele cai, toca naqueles ossos. O homem se põe em pé. É impressionante, irmãos, como Deus restabelece aquele estado. Então os profetas começaram a entender diferente. Ele morreu doente, mas mesmo morto, ele tem poderes para ressuscitar. Então Deus traz a história novamente à tona. Porque se um homem morto tem virtudes para ressuscitar alguém, então a doença de que qual ele morreu não estabelece agora uma sequência eterna. Quebrou-se ali. Então Deus traz o resgate de uma história de um homem que passou por esta vida e foi também tremendamente usado por Deus. Agora Jesus vai realizar um milagre
diante de um povo, de uma nação, de forma também muito impactante. Porque, irmãos, você ser curado de uma enfermidade, seja ela qual for, uma doença, uma enfermidade, traz assim uma satisfação, uma alegria, um contentamento. Eu fui curado de uma enfermidade que me incomodava muito. Eu estava andando mancando e isso me incomodava demais. Mas aqui na igreja Jesus me curou. Eu fui curado. E eu tenho um amigo que trabalha junto comigo e ele também tem um problema na perna. E ele fala assim: Marcos, é impressionante, eu olho para você e você realmente está curado. Você não manca mais. Eu disse: eu fui curado. Jesus me curou. Jesus cura, irmãos. Jesus cura as enfermidades. Agora, irmãos, o milagre da ressurreição é algo impactante demais. Essa multidão que estava aqui acompanhando esta viúva, além de ela perder o marido, ela agora perde o filho. A história dela é interrompida. O futuro desta mulher era um futuro terrível. Naquela época, viúva não tinha como hoje, que se provém de pensão alimentícia, de aposentadoria. Não, era o menino que agora dava o sustento, a ajuda, a família se resumia na mãe e no filho. Agora, a esperança desta viúva foi-se. Só faltava agora abrir a cova e sepultar. Então a multidão que estava com essa família ia pensando no futuro dessa mulher. O golpe do marido, agora o golpe do filho. Então, era uma multidão que estava caminhando muito triste. Muito triste. Mas uma outra multidão estava entrando na cidade. Uma multidão saindo para sepultar, mas uma outra multidão entrando na cidade de Naim. Glória a Deus. E Jesus estava entrando ali. E, de repente, os dois grupos se encontram. E o milagre que Jesus vai realizar aqui, irmãos, tem um procedimento, e que o nosso comentarista fala muito, sobre o amor que Jesus tinha pelas pessoas, pela compaixão que ele tinha. Então, os milagres, eles aconteciam não assim de forma fria. Não. Eu penso que está faltando no nosso meio mais amor. Mais amor. Porque Jesus realizava um milagre? Realizava. Mas primeiro tinha todo um procedimento que a gente vai enxergar aqui e que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Ou seja, ele se achegou a essa mulher estava em pranto, em choro, em desespero. Primeiro ele se moveu. As pessoas viram que Jesus se movia. Jesus se sensibilizou pelo estado daquela mulher. Jesus não foi chegando e disse: olha, tocando o esquife, levanta. Não. Primeiro ele demonstrou amor, um carinho por esta família. Então a graça, ela se achega com amor, com compaixão. Jesus, quando ele ia curar as pessoas, ele tocava nas pessoas. Ele impunha as mãos nas pessoas. Ele queria entrar na casa das pessoas. Ele demonstrava um carinho, uma compaixão muito grande. Ele olhava e via aquele estado, aquele momento, que não era um momento favorável. Então, quem sabe, ele foi ali, se aproximou daquela viúva, e depois ele vai expressar uma palavra. Ele se moveu de íntima compaixão, e depois ele vai dizer aí uma palavra de consolo, dizendo: não chores. Para de chorar. Para de chorar.
Porque eu vou dar solução para esse problema. Aleluia. Eu vou dar solução a esse problema. Eu vou restaurar, eu vou trazer a vida do seu filho. Glória a Deus. É impressionante que Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia. Mas primeiro ele demonstrou todo um carinho por aquela viúva. Isto mostra, irmãos, que nós precisamos aflorar, desenvolver mais compaixão por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão em lágrimas. Às vezes um abraço, um carinho, uma palavra, já tem um significado muito grande. E disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Lembrando aos irmãos que esse tocar no esquife, na verdade, foi um gesto muito forte de Jesus. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Eu penso que esse moço morreu em virtude de algum problema. Nós não sabemos qual foi a enfermidade, a origem da sua morte. Mas o fato é que quando Jesus disse: moço, jovem, eu te digo, levanta-te, aconteceu 2 milagres. O milagre da ressurreição e também o restabelecimento da sua saúde. Porque ele, ao sentar, ele começou já a falar. Ele já estava bem. Ele não ressuscitou doente, ele ressuscitou curado. Então Jesus, mas ele faz a obra completa em nossa vida. Ele tanto salva como ele cura, ele restabelece. Você não recebe a palavra de ordem para se colocar em pé e depois vai procurar um médico, não. Ele faz a obra completa em nossa vida. Amém? E quando ele cura alguém que está paralítico, ele não vai na clínica fazer fisioterapia, não. Ele cura realmente, ele restaura a pessoa. A Bíblia diz que aquele paralítico que estava lá na Porta Formosa, ele entrou, ele estava na porta, e depois que ele recebeu a ordem de Pedro, levanta-te e anda, ele entrou no templo, de que forma? Saltando, pulando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então esse negócio, irmãos, de a pessoa receber a cura e ficar ainda não anda, não. O nosso Jesus, ele faz a obra completa. Ele restaura realmente a pessoa, porque ele conhece a origem do problema. Então ele vai lá na ferida e restabelece a pessoa. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, todos os evangelistas, especialmente Lucas, destaca esse fato. Por que Lucas ele dá ênfase a esses fatos? Ele deu ênfase em dois milagres de ressurreição. Irmãos, quando a pessoa busca na ciência, ela busca, e Lucas, ele era um médico, e Paulo vai dizer a respeito da sua profissão, um médico amado, ou seja, um médico carinhoso, um médico bondoso. Ele exercia a sua profissão com muito carinho. Ele sabia que esse estado com a pessoa passa desta vida e morre. Para você restabelecer isso, não é coisa simples. Então, o milagre da ressurreição é realmente um milagre, é algo sobrenatural, de uma magnitude muito grande. Porque alguém que se foi e agora receberam uma palavra, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E agora esta pessoa que estava sendo levada para ser sepultada, sentar-se e começar a falar, Lucas disse: isso eu preciso já registrado. Isso não pode passar, porque é um milagre. E a Bíblia diz que houve naquele lugar, o povo ficaram admirados, um grande temor, e a fama de Jesus se alastrou, e realmente é impressionante, viu, irmãos?
E a Bíblia diz que nós podemos fazer isso. Jesus disse, olha, vocês vão curar, vocês vão limpar os leprosos e vocês vão ressuscitar os mortos. O que está faltando em nós é buscar, é se encher dessa virtude, é se encher desse poder. Porque à medida que você enche desta virtude, deste poder, você passa a transferir esta bênção para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Oxalá que nesta manhã o Espírito Santo lhe toma e você saia daqui desta manhã dizendo, eu quero ser esse vaso. Eu quero ser esta pessoa em que Deus vai usar para repelir as enfermidades e as doenças que está molestando este povo. Glória ao Senhor, para sempre. Doenças, perdão e cura. Culpa, perdão e cura. Certa vez Jesus disse a um paralítico que o perdoava. E os escribas e os fariseus murmuraram entre si, quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Lucas capítulo 5, versículo 21. Foi por causa desta incredulidade que o Senhor propôs. Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer-te, levanta-te e anda? As palavras de Jesus provocavam espanto na cidade de Cafarnaum. Antes de declarar o paralítico curado, Jesus, primeiramente, proferiu uma palavra de perdão. No contexto do Antigo Testamento, o pecado e as doenças eram conceitos interrelacionados, conforme está registrado em Salmos 103 e versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. No conceito, irmãos, dos escribas e dos fariseus, dos religiosos daquela época, somente Deus poderia perdoar pecados. Somente Deus. Baseado nesse Salmo 103. É Ele que perdoa os nossos pecados e sara as nossas iniquidades. Quando Jesus vai tratar primeiramente da alma daquele paralítico. Porque uma coisa é certa, irmãos. A prioridade do reino de Deus em relação à humanidade é o perdão. É a salvação. A prioridade é a salvação. Agora, a cura são consequências. Porque, primeiramente, Jesus tratou de curar a alma deste homem, de perdoar os seus pecados. E Jesus preferiu a palavra, disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, a prioridade para aquele paralítico era a cura. Mas para Jesus, a prioridade era o perdão dos seus pecados. Jesus veio restabelecer o homem, trazer a comunhão entre o homem e Deus. Então a separação é o pecado. E quando Jesus perdoa o pecado daquele homem, causa espanto entre os escribas e os fariseus. Diz, quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele? Ele é Deus. Aí Jesus vai fazer uma pergunta. Disse, qual é mais fácil? Perdoar pecados? Ou fazer com que esse moço se levante daí? Aí eles não têm resposta. Aí eles se emudeceram. Aí não tem argumento, porque fazer aquele homem levantar daquela cama, eles não poderiam fazer. E nem perdoar. E vou dizer aos irmãos, aquela casa estava cheia de curiosos, homens que vieram de Jerusalém e que foram mandados pelas autoridades
para ver o que Jesus estava dizendo, qual era a sua doutrina, pegar Jesus em alguma coisa. Então Jesus vai logo colocar o dedo na ferida e disse ao moço: perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus falou isso num tom alto para que todos ouvissem. E agora, Jesus vai usar, mais uma vez, a virtude que estava sobre ele. Olha, irmãos, se nós nos enchermos dessa virtude, nós iremos fazer obras maravilhosas. Pedro e João, eles tinham... eles entenderam perfeitamente que se eles buscassem, eles seriam cheios do Espírito Santo, e eles iam fazer obras poderosas. Eles entraram no templo 3 da tarde para buscar em Deus, se encher em oração. E quando eles entram no templo, lá na porta, acontece aquele milagre poderoso. E Jesus vai usar agora as virtudes do Espírito Santo que está sobre ele. E vai dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Mas disse: olha, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Irmãos, o homem se levantou no meio daquela multidão. Um homem que estava ali, deitado, paralítico, sem poder andar. De repente o homem se vira, se coloca em pé e pega a caminha e põe nas costas e diz: olha, dá licença que eu quero passar. Eu fui curado diante dos olhos dos escribas, dos fariseus, daqueles que estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa, tiveram que ver e assistir um milagre diante dos seus olhos. Impressionante, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela recebeu essa incumbência. E os milagres não vão acontecer lá em meio às instituições públicas, não é na delegacia, não é em outro lugar, mas nós podemos se encher do Espírito Santo e chegar numa fila do SUS, onde as pessoas estão ali horas esperando uma consulta, e você chegar ali e começar a impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas serem curadas, serem transformadas, serem libertas dos seus problemas e de suas enfermidades. Vamos buscar em Deus, irmãos, que Deus pode nos dar este poder para realizar grandes milagres. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lucas capítulo 5, versículo 24. A ação de Satanás é um fato bíblico que toda doença e enfermidade existem como consequência da entrada do pecado no mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui Deus deixou bem claro para Adão. E com a consequência do pecado, gerou a morte. Por outro lado, a Escritura mostra também que há enfermidade que vem por conta do julgamento de pecado pessoal. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 5, Paulo vai tratar de um assunto que diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui Paulo vai tratar de um homem que estava em um estado pecaminoso e ele escreve aos Coríntios para que esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Também ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, enfermidades que pode se chegar a uma pessoa por estar num estado desfavorável espiritualmente, enquanto outras, como demonstra Lucas, estão associadas a uma ação de Satanás. Vejamos que Lucas escreveu em capítulo 13, versículo 10 a 13. Quando Jesus entra numa sinagoga num dia de sábado, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então nós podemos entender aqui que a enfermidade que tem origem, essa origem aqui é de demônios. Então nós não podemos pegar e dizer que a enfermidade tem apenas uma origem. Esta aqui, há 18 anos, ela sofria de uma enfermidade, de um espírito de enfermidade. Lucas escreve que era um espírito de enfermidade. Ou seja, esse espírito se apossou desta mulher e fez com que ela fosse se encurvando, e agora ela só olhava para o chão. Mas ela entrou numa sinagoga num dia de sábado. É impressionante, irmãos, porque a gente entende e lê que essas reuniões não podiam entrar mulheres. Eram reuniões do sexo masculino. Mas ela, de alguma forma, ela ficou sob a vista de Jesus. De alguma forma, Jesus a viu dentro da sinagoga. E o Espírito de Deus, a manifestação do Espírito Santo, que estava sobre Jesus, ele viu esta mulher encurvada, mas ele viu também que aquela enfermidade era oriunda de um espírito. Então, irmãos, Jesus chama esta mulher a si e disse, mulher, estás livre desta enfermidade. E na mesma hora, ela se endireitou e ficou sã. Então, irmãos, há muitas enfermidades que assolam o povo e que está aí as pessoas sofrendo, que são oriundas de espíritos, que assola, que encontra um espaço e escraviza. Veja que essa mulher, há 18 anos, e quem sabe ela procurou ajuda por todos os lados, essa enfermidade, esse problema. E às vezes as pessoas têm a origem da enfermidade, é um espírito, e as pessoas começam a tomar medicamentos. Isso não vai resolver. Isso não muda. Lucas deixa registrado, porque ele era médico, quem sabe esse tipo de coisas, pessoas foram tratadas ao longo do tempo. Por que está se encurvando? Por que vive assim? Mas, irmãos, nada escapa do raio-x de Deus. Nada escapa. Quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito de Deus vai mostrar aquilo que está oculto, aquilo que os homens não conseguem enxergar, aquilo que o médico não enxerga, aquilo que o sistema de tomografia não consegue detectar, o raio-x não consegue detectar. Não consegue enxergar. E mais remédios, e mais remédios, e mais remédios, e não resolve o problema. Mas, irmãos, quando o homem e a mulher está cheia do Espírito Santo, consegue enxergar o problema, a sua causa, e diz, seja livre desta enfermidade. E vou dizer, a mulher não foi endireitando aos pouquinhos, não. A mulher voltou na posição original, porque quando o diabo sai, a pessoa fica liberta.
Glória a Deus. E vou dizer aos irmãos, há muitas pessoas sofrendo por espírito de enfermidade. E não encontram a solução. E não encontram uma saída. Não encontram. Foi por isso que Jesus disse, eu vos dou poder. Eu vos dou poder para desfazer as obras de Satanás. Ele carrega as pessoas com essas enfermidades. Ele carrega essas pessoas. É impressionante que se Jesus não repreendesse essa enfermidade, já havia 18 anos, isso ia continuar. Isso ia continuar. Então, eu estou aqui, irmãos, nesta manhã, eu saí de casa, dizendo, meu Deus, Deus entregou para a igreja essa responsabilidade. Disse, eu vou para o meu Pai, e vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Eu vou para lá, eu vou estar junto do meu Pai. Vou capacitar vocês para realizar obras de uma magnitude muito maior. Embora nem toda doença possa ser atribuída à ação de demônios, todavia, esse era o caso aqui. Quando confrontou o chefe da sinagoga, Jesus deixou claro essa verdade. Lucas capítulo 13 e versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. É impressionante, irmãos, porque os fariseus não conseguiam realizar esses milagres. E criticavam Jesus. Porque realizava. E vou dizer, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado para não passar como parado os fariseus. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque os fariseus não realizavam. E como não realizavam, usava a crítica. Nós precisamos tomar muito cuidado, pastor Dionísio. Porque a gente lê que eles faziam esse tipo de crítica. Eles só usavam as críticas para dizer que Jesus não poderia. Jesus disse que não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, esta filha, que há 18 anos padecia desta enfermidade espiritual. Satanás mantinha presa. Mas eles queriam mais dar ênfase às suas doutrinas, à sua forma de pensar, porque na velha aliança nunca foi proibido fazer o bem no sábado. Não tinha sustentação na lei não fazer bem no sábado. Jesus disse, qual o problema fazer bem no sábado? Aonde vocês arrumaram argumentos, força na lei para não fazer bem no sábado? Isso é um conceito de vocês. Jesus não quebrou a lei. Mas eles preferiam criticar, em vez deles aplaudir uma mulher que estava curvada, presa, durante 18 anos, agora eles fazem uso da crítica para criticar Jesus. E Jesus... Pode terminar a frase. E Jesus não estava olhando as críticas, irmãos. Ele queria fazer a obra do seu Pai, a missão que ele veio fazer aqui na terra. Às vezes nós ficamos assim um pouco de, mas o que eles vão dizer? O que eles vão fazer? Meu irmão, faça a obra que Deus colocou na sua mão. Faça a obra que Deus colocou, a sua chamada, põe em prática. Não olhe para as críticas das pessoas. O que eles vão dizer? Jesus não olhava para as críticas, ele realizava a obra do Pai. Diz, convém que eu faça a obra do meu Pai, enquanto é dia. É bom que a gente faça a diferença entre estar do lado dos fariseus, que só criticam e não fazem. Só criticavam e não faziam. Agora também nós não podemos ser inocentes
de achar que todos que estão fazendo em nome de Deus, porque Jesus falou que naquele dia muitos dirão: Senhor, nós curamos em teu nome. Não vos conheço. Então nós não podemos ser inocentes de achar que tudo que é feito por aí, Deus está no meio e Deus está aprovando. Sim, estamos dizendo no sentido de que os milagres devem acontecer, precisa acontecer, através de nós. Não é porque foi feito um milagre, não, ele não é de Deus. Não, irmãos, não. Devemos ter esse cuidado, porém, devemos entender que Jesus cura. Vamos pegar um exemplo, irmãos, de que as pessoas parecem que não querem ver milagres. Nos dias de Jesus era assim. Quando Jesus entra em Jericó, a gente fala pela última vez, mas Jesus nunca tinha entrado em Jericó. Cidade da destruição. Mas Jesus entra na cidade de Jericó, rumo a Jerusalém, e quando ele está entrando na cidade, o que acontece ali? Um pobre pedindo socorro. Um pobre pedindo misericórdia. Um pobre que não enxergava. Um pobre que estava lá deitado numa cama imunda, desprovido dos recursos, desprovido de tudo. Ele clama, ele entende que Jesus é o Messias. Ele entende que Jesus é o ungido de Deus. Ele entende que Jesus é da linhagem real. A ele é revelado, mas os outros fazem uso da crítica e diz: cala, cego. Ele pedindo socorro e a multidão dizendo: cala. Uma multidão não é um grupo. Não, fica quieto, não quer milagre, não, fica aí quietinho. Você está atrapalhando a comitiva. Tem gente, irmãos, que é tão polido, que não quer ver milagres, e outra só pensa em si. E não quer dar o espaço para a operação das maravilhas. Tudo ele faz uso da crítica e fica ali dizendo contra. Jesus sabe de uma coisa: eu vou parar a minha caminhada. Eu vou parar. Eu vou atender este homem a despeito dessas críticas que estão fazendo a respeito desse cego. Jesus para a sua comitiva e diz: olha, vocês que estão criticando, vai lá e chama o cego. É isto, irmãos. É nesse tom que estamos trazendo à tona esta manhã. Vamos buscar em Deus e vamos nos sensibilizar por aqueles que pedem socorro, aqueles que pedem ajuda. É esse pobre cego que está gritando na beira do caminho, e nós temos que dizer: Jesus, para aí e atende o cego, atende o paralítico, e não dizer: Jesus, vai embora, deixa isso para lá. O senhor tem pressa de atender um cego? E Jesus mostra que o seu ministério foi compreendido, irmãos, de amor e de compaixão. De amor e de compaixão. O que está faltando em nós é nós dar ouvido por aqueles que estão pedindo socorro. Nós não podemos entrar. Eu digo isso aos irmãos, não podemos ter cuidado, porque de repente a gente passa por esta ala. Houve uma sensibilidade. É isto, irmãos, que nós começamos aqui nesta manhã, esse interesse, essa compaixão que Jesus demonstrava para as pessoas. O Evangelho da Graça, ele se achega com amor, com compaixão. Isso se associa com o poder de Deus, a manifestação da obra do Espírito Santo. Quando eu disse aos irmãos que aqueles que estavam gritando lá para o cego parar de gritar, eles tinham amor? Eles tinham compaixão? Não queriam ser incomodados. Não queriam ser incomodados. Eles estavam um pouco preocupados que o homem era cego e pobre, irmão. Eu enxergo, eu estou bem, então está bom. O problema é dele, esse pecado da mãe dele, do pai dele.
Vamos caminhar, Jesus. Nós precisamos ir para a Páscoa. Eram peregrinos que estavam indo, se juntando para a festa da Páscoa. Nosso objetivo é Páscoa. Não é esse pobre aí. O nosso objetivo é ir adorar a Deus na Páscoa. Mas ir adorar sem compaixão? Ir adorar sem amor? Mas Jesus disse não. Ninguém dá mais um passo aqui. Eu quero que ele traga o moço aqui. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Ele disse, vê. Tua fé te salvou. Aleluia. Vê, meu filho, vou ver. Tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele largou tudo, largou aquela cama imunda e saiu para onde? No meio da multidão. E alguém disse, o que foi? Ele disse, eu era cego, eu estou dando glória a Deus. Ele andava e glorificava o nome do Senhor, porque alguém teve compaixão dele, teve amor e teve misericórdia. Pode ser, pastor. Vocês se lembram, eu já falei que no dia 5 ou 6 de novembro de 2006, o Senhor me curou da coluna aqui, nesse lugar aqui no culto em inglês. Domingo à noite, marquei ali, naquela janela ali, entre esses dois áreas aqui. Eu estava com pedra no rim, desde terça-feira, perdi dia de trabalho, perdi reunião aqui, vim no culto da ceia a reboque, vim na escola dominical a reboque, e vim no culto da noite a reboque, com um remédio que eu comprei, que eu não precisei de abrir, porque o Senhor me curou ali, ó. Ali, ó, no culto da noite. O médico falou, segunda-feira vão fazer os exames. Segunda-feira eu fui trabalhar e estou até hoje. E não quero saber de exame porque Deus pôs a mão. Eu tenho uma colega que pediu oração, quer dizer, eu ofereci para fazer oração e ela aceitou de bom coração. 13 centímetros no tumor e Deus curou. E ela está curada do tumor. Quer dizer, Deus faz ainda. E eu estou esperando, eu já falei e vou repetir. Eu estou esperando o Mateus andar. Eu estou esperando o Luiz andar. Eu não quero morrer sem ver esses dois andando, se isso for a vontade de Deus. E eu falei para eles, enquanto Deus não falar que é não, é sim, vamos orar. E vamos pedir para Deus fazer, porque Deus pode. Amém. Você sabe o que significa compaixão? Segundo o dicionário Asis, significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Jesus se identifica com o sofrimento humano. Ele cura as enfermidades, porque é misericordioso. Olha, irmãos, vamos pedir ao Senhor esse sentimento de compaixão, de identificação, de solidariedade com as pessoas, amar as pessoas. Paulo escreve à igreja dos Coríntios dizendo que o caminho mais excelente é o amor. Buscai os melhores dons, mas buscai o mais importante, o que realmente faz a diferença, o que prevalece é o amor. Porque se você se encher deste amor, você pode ter certeza de uma coisa, o Espírito Santo vai encontrar um espaço na sua vida e as obras do Senhor vão começar a ser realizadas. O que falta é este amor. Quando nós lemos João capítulo 9, João 9, Jesus, ele cura o cego de nascença. E os discípulos perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu, nem ele e nem os seus pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse notória. Mas o que me chama a atenção em João 9 é a incredulidade dos homens. E nos nossos dias, e até mesmo em nossas igrejas, nós estamos rodeados de pessoas, você chega e você conta um testemunho, e a pessoa ela é tão incrédula que ela duvida da manifestação da glória de Deus na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós estamos andando. Ou essa pessoa, ela está realmente aplaudindo o seu milagre e a sua fé, ou ela está duvidando de você.
Então ali, os homens começaram a questionar, porque quando foi visto o milagre no moço, começaram a perguntar, não, ele não foi curado, não, coisa nenhuma, isso é mentira, isso é coisa de homem. Então nós estamos rodeados de pessoas assim hoje em dia, nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso e ensinar o povo. Isso que o senhor está falando aí mesmo. Jesus ainda cura. Vale a pena também deixar registrado aqui, irmãos, que esse paralítico, esse cego, quando o Senhor chegou a Jesus, e Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Jesus disse duas palavras. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Aconteceu 2 milagres. O milagre da cura, da cegueira, e também o milagre da salvação. Nós precisamos entender perfeitamente que a prioridade que Jesus sempre deu foi a salvação interior. Aqueles que chegavam a ele disse, vai, a tua fé te salvou. A pessoa recebia o milagre da cura, da alma e também das enfermidades. Às vezes não peques mais. O que nós não podemos é incorrer o erro de trazer às pessoas somente o milagre do corpo. Isso é muito importante. Daniel Berg e Gunnar Ving, quando chegou aqui no Brasil, eles aprenderam a dizer essas palavras. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, nós não podemos perder essa base bíblica, que a salvação ela é a prioridade. Mas Jesus também, lá na cruz, ele levou os nossos pecados e as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então você tem livre acesso para pedir ao Pai que te livre dessas enfermidades. Amém? Muito bem. Autoridade para curar. Tópico 3. Autoridade recebida. Lucas, mais do que todos os outros evangelistas, associa a pessoa do Espírito Santo ao ministério de cura de Jesus, como está registrado em Lucas capítulo 4, 16 a 18. Diz que antes da cura do paralítico de Cafarnaum, a virtude do Senhor estava com ele para curar. A palavra virtude, do grego, é dinamis. É a mesma usada em Atos 1 e 8, para se referir ao poder do Espírito Santo. Dímanis é o poder do Espírito Santo para realizar milagres. Jesus curava os enfermos porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Esse é um fato relevante na teologia de Lucas. Ele retrata Jesus como sendo cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, capacitado por esse mesmo Espírito para realizar milagres e também para curar os doentes. Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, irmãos, de que forma eu vou ser usado? De que forma os milagres vão acontecer? Como eu posso realizar uma obra de uma magnitude desta nos dias de hoje? Qual é a forma? Você ser cheio do Espírito Santo. Você ser cheio do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza de uma coisa: os cegos vão ver. Aleluia. Os paralíticos vão andar. Os mudos vão falar. E a obra do Senhor vai ser realizada com uma amplitude como nunca. Mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença que Jesus viveu aqui. Ele buscava ser cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, para nós concluirmos. Ao curar os doentes e dar vida
aos mortos, o Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre o pecado e suas consequências. As pessoas que presenciavam o Filho do Homem realizar sinais e maravilhas, exclamavam admiradas: Deus visitou o seu povo. Deus visitou um povo esquecido, sofredor, carente, oprimido e sem esperança. Sim, o Verbo havia se tornado carne para participar dos sofrimentos humanos. Ele tem poder para curar as doenças físicas e espirituais da humanidade. Que o Senhor possa, irmãos, nos abençoar. Que o Senhor possa nos capacitar. E que nós possamos sair daqui nesta manhã, não apenas como ouvintes, mas entendendo perfeitamente que você pode realizar uma obra maior. Uma obra maior. Eu chego nesta manhã aqui, dizendo para mim mesmo: Marcos, você pode fazer mais. Se você se encher do Espírito Santo, se você for buscar na fonte. Mas, irmãos, por favor, não vai na fonte com uma canequinha, não. Não vai com uma canequinha. Não vai com um copinho pequeno. Vá, leva algo substancial e diz: Senhor, me encha, me capacita do teu Espírito Santo. Glória ao Senhor. E Ele não tem filhos prediletos, irmãos. Se você se mergulhar, se você se encher, se você buscar na fonte, Deus vai te usar para realizar grandes obras aqui nesta terra. O que está faltando em nós é buscar em Deus. O que está faltando em nós é nós nos concentrarmos e dizer: Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. E, acima de tudo, ter compaixão. Acima de tudo, ter amor. Se sensibilizar por aqueles que sofrem. E entender perfeitamente. Como disse aqui, já foi comentado aqui nesta manhã, que doenças, problemas e enfermidades, a origem dessas doenças pode ser em enfermidades malignas, pode ser de outras fontes, mas seja qual for, seja qual for, da onde vier, o poder que você tem é para desfazer essas enfermidades em nome de Jesus Cristo. Aquele pobre cego que está registrado em João capítulo 9, em que Jesus passou e viu ele cego. Os discípulos logo disseram: é pecado, é pecado, é pecado. Nós não podemos, irmãos, associar enfermidades, doença, com pecado. Nós não podemos associar. Mas podemos também entender, como está registrado em João capítulo, eu marquei aqui, quando Jesus ele chega para aquele paralítico e encontra no templo, e disse: olha, agora que você está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então as enfermidades podem ter vindo de várias origens. Ela pode vir de várias fontes. Mas o fato é que se nós buscarmos em Deus, nós seremos tremendamente usados nas mãos do Senhor, irmãos. Vamos buscar. Vamos jejuar. Vamos pedir ao Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês não conseguiram realizar, vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Sabe por que vocês não conseguiram? Porque falta em vocês fé. Falta em vocês jejum, falta em vocês oração. Então, eis aí o caminho, se você quer ser usado nas mãos do Senhor. Eis aí o caminho. Não existe porta fechada para você, dizendo você não pode. Não, a palavra do Senhor está dizendo, você pode. Você pode, é só você ir à fonte e buscar. Se você for, você vai receber. E se você receber, você vai entregar. Isto aqui, irmãos, é um canal. Desce sobre você. Você entrega.
você busca, você entrega, e assim você vai realizar a obra do Senhor de uma forma diferenciada. Você que está comigo pela internet, você pode realizar obras como esta. E Jesus disse, e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Como que dizendo Jesus, irmãos? Ele não quis dizer, ninguém vai fazer obras que eu fiz. Não, no reino de Deus, tudo é dele. Tudo é para ele. Glória ao Senhor. Ele não chegou aqui dizendo, olha, eu sou o super e ninguém vai conseguir fazer as obras que eu fiz. Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz. E se ele fez obras que causou espanto, e que as multidões vinham de todos os lados e viam e tocavam nas suas vestes e eram curados, irmãos, nós podemos em Jesus muito mais do que nós estamos fazendo. Nós podemos fazer muito mais para o reino de Deus. Dê prioridade às coisas de Deus. Dê prioridade ao reino de Deus. Faça de conta que você é um professor. Faça de conta que você é um engenheiro. Faça de conta que você é um contador. Entra naquela empresa e levante a bandeira de Jesus Cristo. As pessoas que chegarem a você, você tem uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação. Amém? Leia a biografia de Moody. Você vai ver. Um homem realmente que só pensava. Pensamento concentrado no reino de Deus. Tremendo, irmãos. Quando alguém enxerga que ele pode fazer mais para o reino de Deus, ele disse, eu vou ser usado nas mãos do Senhor. Era 120 quilos. Consagrado ao Senhor. Aonde ele chegava, aonde ele passava, as pessoas sentiam, lá vem ele. O diabo tem que ficar preocupado, irmãos, a hora que você acorda. O diabo tem que dizer para o outro, olha, ele acordou. Ele já vai começar a bombardear o nosso reino. Quando o despertador bate o sininho na sua casa, não precisa levantar, o diabo tem que dizer assim, ele acordou. Ele levantou. Já vai começar a bombardear. Aleluia! Você pode ser esse agente aqui nesta terra para desfazer as obras de Satanás. E você vai fazer isso com a unção e com a virtude do Espírito Santo. Amém? Glória ao Senhor para sempre. E nós podemos transformar esta manhã uma manhã de cura, de grandes milagres. O que nós precisamos é fazer uso da nossa fé também, viu, irmãos? Às vezes nos acovardamos, nos omitimos, entendemos que já não... Será que acontece? Nos recuamos. Será? Não, nós precisamos resgatar, irmãos. Precisamos resgatar nesta manhã que você tem uma palavra poderosa para dizer às pessoas e as pessoas serem transformadas. E alguém se disse, depois que ele disse aquela palavra, eu nunca mais fui o mesmo. Meu pai sempre conta que ele conheceu uma pessoa, um amigo dele, e depois de um certo tempo ele encontrou esse moço, e meu pai disse a ele assim, olha, vamos tomar uma cerveja? E o moço disse assim, Sr. Henrique, eu não vou tomar cerveja. Meu pai disse, por quê? Ele disse, porque agora eu sou um crente. Ele disse, meu pai conta que essa palavra ficou na mente dele por muito tempo. Eu sou um crente. Irmãos, uma palavra dita na unção do Espírito Santo é uma explosão, é um dínamo, é um foguete, é um canhão que explode no peito do homem e ele nunca mais é o mesmo. E Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Eu vos capacito para uma obra poderosa. Quando Jesus transmitiu essas palavras aos discípulos, Jesus sabia o que estava dizendo. Eu vos dou poder. Este poder é contra as enfermidades, contra os espíritos malignos, contra as forças das trevas. O poder não está, irmãos, numa metralhadora, não está num canhão, não está na força armada, com os materiais bélicos. Não, o poder está na vida de um homem consagrado ao Senhor. Ele toca os céus,
com o seu dedo. Aleluia! E faz um